Eu vou ler, depois eu faço uma breve explicação. Requerimento para a formação de comissão parlamentar de inquérito. Requerimento número 122 de 2014. Criação de comissão parlamentar de inquérito para a apuração de crimes e infrações de responsabilidade cometidos em tese pelo Poder Executivo desse município e divulgados por carta a todos os vereadores. Requeremos à mesa diretora, na forma estabelecida regimentalmente, que, após ouvido o plenário, seja criada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, composta por 3 integrantes para apurar no prazo de 40 dias, podendo ser prorrogáveis, os fatos divulgados por missiva anônima endereçada a esses vereadores que, em tese, constituem crimes e graves infrações de responsabilidades cometidos pelo Poder Executivo desse município, conforme o exemplar em anexo. Plenário Padre Joaquim Gabriel da Silva Cardoso, 18 de novembro, Daniele Ludmila Soares Lon, Antônio Neto Mendes, Fernando Cláudio de Freitas e Ricardo Chimichac de Siqueira. São os vereadores que assinaram esse requerimento. Bom, essa semana, quando eu entrei essa casa, a funcionária me entregou uma carta, que eu entreguei até para o... Se o senhor puder só levantar o envelope atrás, entregou uma carta endereçada a meu nome, com a palavra urgente, contendo várias denúncias. Todos os vereadores dessa casa receberam a mesma carta. No cabeçalho dela está vários nomes de pessoas, presidentes de partidos e pessoas da sociedade que também iriam estar recebendo essa carta. Nessa casa, eu acredito, pelo que eu vi embaixo da porta dos senhores, à sombra, todos os vereadores tiveram conhecimento desse material. Os tópicos da denúncia, veja bem, uma CPI é uma comissão de investigação. Nós não estamos punindo ninguém. Eu estou pedindo, né, a oportunidade de exercer a minha função. Sou vereadora, a minha primeira função, fiscalizar. Todos nós, nossa primeira função é fiscalizar. Muito do que se trata aquela carta, nós já discorremos sobre esses assuntos aqui. Muitos. Porém, agora foi feita uma denúncia. Foi anônima. Todas as esferas do Poder Judiciário, Executivo, todos eles, se os senhores entrarem na internet, todos têm um ícone. Faça sua denúncia anonimamente. Isso existe no Brasil inteiro. Então, não é porque é anônima ou não que ela não tem força. Nós recebemos uma denúncia e eu vejo que seja mais que a obrigação dessa casa estar investigando. Nós não estamos prejudicando ninguém está aqui armando para caçar prefeito ou outra pessoa, nada disso. Nós vamos investigar. Após a investigação ser concluída, aí sim nós tomaremos as providências cabíveis. Se foi confirmado ou não, aí sim nós tomaremos as providências cabíveis. Bom, eu só vou ler os tópicos aqui, que serão... Eu acho que eu ia pedir para o vereador Toninho, são 13 tópicos. Se o senhor ler a carta, né, a população vai ter, algumas pessoas, não sei se todos já tiveram conhecimento, mas a população vai ter conhecimento do teor total dela, e daí eu dispenso a leitura dos tópicos aqui, só deixo acompanhando no requerimento. Inclusive, senhora vereadora, até eu vou estar lendo aqui as pessoas que receberam. Vereador Sérgio Silveira, vereador Antônio Neto Mendes, vereador Ricardo Chimichac, vereador Celso Pedroso, vereador Cláudio Freitas, presidente do PMDB José Araí, presidente do PR Robinson de Oliveira, presidente do PSDB Noel Castelo, presidente do PT Sidney Santana da Silva, vice-prefeita municipal Ivanir Polfo Beber, Eldorado Enfoque José Milton Galindo, vereador Gilberto da Barra, vereador Ismael Márcio da Silva, vereador Wagner Vinícius de Oliveira, vereadora Daniela Ludmila Lon, ao promotor de justiça do Fórum de Eldorado e ao procurador municipal da Estância Turística de Eldorado, José Geraldo de Azevedo Ferreira. Estarei lendo o teor da carta. Eu, eldoradense, amante antigo e romântico
da época que Eldorado se chamava Xiririca, trago a conhecimento de vossas senhorias, se já não é de conhecimento de todos, as seguintes irregularidades que ensejam apuração e investigação por estas autoridades que também buscam uma prestação de serviço de qualidade e de primazia, que tanto precisa estes munícipes necessitados. O primeiro fato que merece atenção é a inexistência de dispensa de licitação de forma adequada para a compra de marmitex e refeições, compra via procedimento direto junto aos estabelecimentos comerciais do município, pois é de conhecimento de todos que existiu uma licitação na modalidade de pregão, que se deu por deserta, motivo este que deveria motivar a contratação via dispensa de licitação de empresa que cumpre os mínimos dos requisitos legais daquela que rege o certame. Segue anexo empenhos e pagamentos para o Paraty, de que inclusive não consegue ver emitida nenhuma certidão de regularidade fiscal de forma negativa. O segundo diz respeito à falta de licitação para a contratação de empresa especializada para transporte de pacientes e que afronta ao município da isonomia, são escolhidos a dedo quem realizará o transporte. Salientes que se o limite de compra direta é de 8 mil para compras comuns e obras de engenharia é de 15 mil, tudo isto por exercício teto de gasto anual. Terceiro fato relevante está relacionado aos serviços prestados e que estão sem empenho, servindo de exemplo maior os serviços prestados pelo conhecido fornecedor da prefeitura, que, diga-se de passagem, é herança de administração anteriores, em afronta ao artigo 6º da Lei 4.320 de 1964. O conhecidíssimo senhor Moma, que, segundo conversa de bastidores e até mesmo saída de boca do próprio fornecedor, a monta ultrapassa 300 mil reais. Será que foi só serviço de mecânico mesmo? Lembre-se que o trabalho sem empenho dá grande margem a retorno financeiro aos tomadores de serviços, que no caso em tela não poderia ser o senhor prefeito, que inclusive está pagando o carro alugado para seus confiantes. Lembre-se que o Paraty também só trabalha sem empenho. Pesquise e oficie, sabendo que deixar de praticar ato de ofício constitui crime de prevaricação. O quarto erro que deve ser averiguado de perto é a questão da saúde, que recebeu sem a devida renovação contratual, que devido à falta de planejamento do senhor prefeito, assinou quase 2 meses depois da iniciação do serviço prestado, com que se desprende do e-mail anexo, que é inclusive o mesmo caso da empresa de transporte Transwolf. Em quinto lugar, colocamos maior erro e demonstração de falta de capacidade quando da celebração do convênio com a Secretaria de Educação, pois o rombo nos cofres do município foi de mais de 1.300.000, assim exemplificando. No ano passado, o município de Eldorado foi contemplado como uma contrapartida no transporte escolar no importe de 20%. E o Estado pagava 80% do custo efetivo do transporte, incluindo manutenção dos veículos, monitores, seguro dos ônibus, possível sinistro e o pagamento por cada quilômetro rodado. Isso gerava um custo de aproximadamente 50 mil para o município. Com o erro, o município está pagando mais de 200 mil por mês, um aumento de 150 mil por mês. Para melhor entender, informamos que o responsável pelo lançamento para gerar os dados do convênio do transporte escolar é o encarregado do transporte. O gasto do município com monitores anual é de 240 mil, dividindo por 10 meses. Sairia 24 mil ao mês. No momento de ser lançado no sistema, o responsável lançou apenas 24 mil para o ano todo, assumindo o município a obrigação de pagar 216 mil, quando levando em consideração que a contrapartida seria de 20%. O gasto do município daria 48 mil anualmente.
Imagine o que daria para fazer com mais 192 mil no município. Outro exemplo vem da manutenção que o município vai receber por um ano apenas o exíguo valor de R$ 2.400, quando a média de gasto dos 645 municípios de São Paulo, de 9 mil por ano. Isso por veículo. Nós temos 15 ônibus, ficando aí um prejuízo de R$ 99 mil. Isso sem falar com relação ao combustível, monitores, sistemas e rotas, que parece que há irregularidades que deixam a cargo desses que receberam, que pratiquem sua atividade de ofício. Vejam bem, conforme informação da Secretaria de Educação, isso só pode ser corrigido a partir de julho de 2015, quando o município inserir novos dados no sistema de educação. Sexto tópico, será com relação ao chefe de gabinete, que usurpando uma função, pois o mesmo não é capacitado para tal, pois não preenche a escolaridade mínima exigida por lei para ocupar aquele cargo. Segundo informações, o diploma usado para comprovar a conclusão do ensino fundamental é falso. E mais, segundo boatos que correm, devem ser averiguados, quem fez a aquisição foi Soraya Machado, ex-esposa de Fernandão, filho de Guinho Machado. Sétimo elemento, é a existência de dezenas de comissões apenas para beneficiar os mais próximos do senhor prefeito. Pois, pelo que sabe, nenhuma delas faz reunião e nem cumpre com as obrigações e funções pela portaria da instituição, sendo criadas apenas para pagar 20% de gratificação, aumentando o salário. Outra gratificação que é utilizada de forma ilegal pelo senhor prefeito é a de gabinete, que em inúmeros cargos recebe sem ao menos passar perto daquele lugar, que também é de 20%. Esses abusos ocorrem mesmo quando se briga para tirar horas extras daqueles que fazem dentro da legalidade e percebe que o salário não atinge os 20% recebido de gratificação de gabinete ou de comissão. Oitavo ponto, que deve ser levantado, são os funcionários efetivos e comissionados, que recebem cota máxima de ajuda de combustível, R$ 780. Servindo como exemplo o Departamento Social, que tem mais de 5 carros e todos os seus funcionários recebem a gratificação. Isso sem ao menos tirar o carro da garagem. Nona denúncia. Desrespeito ao pagamento de absurdas horas extras sem ao menos serem feitas. Exemplo, os motoristas serem da educação, recebem 100 horas extras fixas, além daquelas que efetivamente fazem. Existem departamentos que chegam a apresentar 150 a 200 horas extras ao mês. Exemplo, foi um funcionário que em 12 dias trabalhou 83 horas extras. Então ele trabalhou 8 horas ganhando normal, 96 horas extras dividido 12 vezes 8, que dá 96, além de 7 horas extras por dia aproximado. Isso dá mais de 15 horas por dia. Se ainda fosse alguém que trabalhasse, não haveria o que falar, mas quando os senhores verem quem é, se assustarão. Além disso, tem um impacto na saúde do trabalhador, pois trabalhar mais de 10 horas, 2 horas extras, constitui quase crime contra o labor. E por último, fica a falta de atitude do prefeito com relação aos desmandos da administração passada, pois ele teria que buscar recompor os danos sofridos pelos erários públicos. Exemplo claro são as obras inacabadas, obras sem garantia e estão ruindo. Tudo isso é obrigação do senhor prefeito buscar e recuperar o erário. Exemplo clássico, se assim podemos dizer, foi a perícia realizada pela prefeitura, que constatou danos de mais de milhões, pois foi concluído 40% e pago 100%. Inclusive, juros que foram repassados para a famosa empresa do senhor Hugo Luciano Júnior. E até o presente momento, nada foi feito. Até parece que estão sentando para encobrir as falcatruas do prefeito anterior.
pois lhe compete intentar ação civil pública de ressarcimento ao erário, porém, até agora, nada. Vocês, vereadores, também têm conhecimento de tudo e têm que fazer algo. E pasmem, essas obras inacabadas também foram pagas na atual gestão. Exemplo, citou o vereador Toninho. Agora que é de conhecimento de todos, e serve esta uma denúncia que, infelizmente, tem que ser anônimo, pois sofreria repreensão e até mesmo perseguição, entre aspas, demissão, se me identificasse. Espero que desenvolva suas atividades e verão que quase na totalidade das denúncias são verídicas. Xiririca, 30 de outubro de 2014, xiriricano desiludido. Vereadores, por favor. Senhor presidente, eu quero, nesse momento, dizer aos meus nobres pares vereadores e às pessoas que nos assistem, que quando eu abri e li essa carta anônima, eu cheguei à conclusão de que nós, vereadores, quando assumimos o mandato, temos insistentemente feito reunião com o senhor prefeito, dito a ele que várias ações estavam fora do contexto, levantamos questões, hora extra, levantamos questões na questão de comissionamento. Se vocês vierem ao arquivo da Câmara Municipal e pegarem o que cada vereador apresentou de janeiro do ano passado até o momento, vocês vão ver que todos os vereadores levantaram, cobraram alguma atitude. E nós vimos fazendo com que a nossa ação ela seja no sentido de dar o apoio à administração municipal para que ela faça aquilo para que ele veio, que é administrar bem o dinheiro público, de forma honesta, de forma que todas as ações no Poder Executivo sejam voltadas para o povo. E a cada dia que passa, nosso sentimento, o meu sentimento, é um sentimento de tristeza, de angústia, de aborrecimento, porque a gente vê que o município, que é uma instância turística, a nossa bela Eldorado, está sendo mal administrada e que as pessoas, às vezes, acostumam com essa questão e não acabam não se indignando mais. Mas nós acabamos se indignando e, nesse momento, quando eu recebi essa carta, eu tenho a dizer para vocês o seguinte: é obrigação minha, é obrigação de todos nós, vereadores, propor que haja essa fiscalização. Não estamos dizendo aqui que esse prefeito vai ser cassado, isso não. Nós vamos fazer uma investigação. E se lá chegarmos, a posição é que tem que ser tomada nesse sentido. Fizemos aqui, recentemente, uma investigação à questão da festa de Nossa Senhora Guia do ano passado. A conclusão foi que estava tudo errado e foi encaminhado ao Ministério Público. Da mesma forma será. Eu sei que o senhor presidente vai conduzir isso de uma forma que seja correta, dentro da lei, sem exagero, mas de forma severa. Então, eu quero dizer para vocês que o meu sentimento como vereador é que nós temos que fazer alguma ação. E a população tenha certeza. Eu e os demais vereadores vamos fazer o que tem que ser feito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Por favor. Vejo, ora, essa posição tomada, iniciativa tomada por nós, que já passou da hora de nós tomar essa posição.
Porque todos aqueles requerimentos que nós pedimos informações e não tivemos respostas, por que não tivemos resposta? Veja assim, eu pedi a informação de uma ponte que foi feita no Rio Bocó. Ela está como concluída a obra, e lá não existe a ponte. Lá naquele local as crianças passam por dentro da água 5 horas da manhã. Não está feita aquela ponte. Eu pedi informação de uma rua acima da prefeitura, que foi colocado 290 manilhas, e não existe manilha naquele local. Foi colocado asfalto em cima. Não tive resposta até hoje. Tem 1 ano o pedido. Então veja assim, que é muito difícil para nós vereadores estar nessa casa, representando o povo, sem a transparência. Vejo que está na hora de nós tomar uma providência. A população precisa dessa transparência, precisa da nossa atitude, seja ela qual for. Como foi a da festa que o Cláudio falou, ora, pedir ao seu prefeito, faça uma conta separada, recolha na prefeitura, vamos fazer tudo certo para não dar problema. Daqui a pouco estava a gente recebendo dos barraqueiros no meio da rua, coisa tudo mal feita, sem notas. No processo não tinha nenhuma nota, tinha uma nota de R$250. Olha, veja, as barracas foram doadas, R$100 mil foi arrecadado naquela festa. Que deu dinheiro? O que foi feito? Recibo não tem validade nenhuma. Então, nós aqui estamos aqui para dar transparência para a população. Vejo assim que ninguém aqui está brincando no serviço. Estamos aqui para dar transparência. Então, é o dever de cada um dos 9 que estão aqui, faltando um, que faça alguma coisa com esse documento que está aqui na nossa mão. Era isso que eu tinha para... Só alertando o vereador, como ele falou da questão da festa, foi feita a CPI aqui por essa Câmara, foi visto que tinha errado, foi encaminhado ao Ministério Público e está correndo por lá. Então, o papel dessa Câmara em relação a isso também foi... Por favor, vereador Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, aqui no plenário e também em casa pela internet, é com tristeza, né, que eu até vejo uma denúncia chegar de forma anônima, porque essa Casa de Leis, conforme o Cláudio falou, inclusive se mostra triste pela situação, essa Casa de Leis tem tomado, sim, providências. E a nossa função é requerimento. O primeiro requerimento que eu fiz como vereador foi com relação às obras inacabadas. Levou quase 1 ano, em agosto, de fevereiro a agosto, eu fui conversar com o senhor prefeito para ele me dar retorno das documentações. Ele não me ouviu, ele não deu, não sei por que cargas d'água. Perguntei para ele se ia abrir uma auditoria, como vereadores aqui pediram o ano passado a abertura de uma auditoria, para dar transparência, né, e ver o que realmente está correto ou não está, para não ficar nisso que está hoje, quase 2 anos depois. Ele não tomou providências, eu ingressei no Ministério Público, né, foi aberto um inquérito civil, e esse inquérito civil, ele também mandei cópia para o Tribunal de Contas, também com relação a essas obras, mandei para o Tribunal de Contas com relação ao MoMA, ao senhor MoMA, que inclusive o senhor talvez não tenha conhecimento, mas na administração anterior, o senhor MoMA gastou 60 mil em solda na balsa da Barra do Batatal, segundo especialista no assunto, se colocar 60 mil de solda, a balsa afundaria. Então, para vocês verem o desmando com o dinheiro público da administração anterior. Então, era líquido e certo que o novo prefeito, abrisse uma auditoria de todos esses convênios que estavam em andamento. São quase 16 milhões em convênios em andamento em Eldorado. E não foi feita nenhuma auditoria. E a gente sabe, porque já se comprovou agora aqui, através do inquérito civil do Ministério Público, não foi ação do prefeito. Né, para vocês terem conhecimento,
né, que foi através do Ministério Público. Com relação a obra aqui da beira do rio, o senhor prefeito, está aqui, ó, no dia 6 de 8 de 2013, ele respondeu ao Ministério Público, dizendo que a obra da Coronel Avelino e 10 de Março foram executadas aproximadamente na sua totalidade nos itens físicos. Onde foi? Qualquer leigo passa ali e vê que não foi feito, né? Aí o Ministério Público, eu não concordei com isso aqui. Inclusive mandou uma cópia para a Câmara também, senhor presidente. Tem cópia aqui na Câmara desse ofício dele. O Ministério Público não concordou e pediu um laudo do engenheiro. E pasme, senhor, de 1.590.000, mais de 1.180.000, a empresa recebeu e não executou a obra. Ali na André Cursino, pelo relatório, tem 250 mil reais. Não foi gasto R$1. Então, praticamente 25% da obra foi concluída e de péssima qualidade, sendo que esse laudo que foi solicitado pelo Ministério Público está pedindo a demolição dos 2 pontos de táxi. Infelizmente, os 2 pontos de táxi vão ter que ser demolidos, porque foram feitos, né, com material de péssima qualidade. Então tem que ser demolido. Então, isso é valorização, é para isso que nós fomos eleitos, né? Para fiscalizar, para valorizar o dinheiro público, né? E dar transparência à administração. Então, aí chega uma denúncia dessa, né? E não tem, nós temos que tomar ação. Aliás, ação nós estamos tomando. Então, eu acredito, senhor presidente, que realmente tem que ser aberta essa CPI, né, para dar transparência ao processo e puna-se quem está errado, né? Nós estamos aqui para isso e ali a prefeitura tem que trabalhar gente honesta, né, tem que valorizar o dinheiro público, né? Quem não presta tem que ser mandado embora. Aliás, nem contratar para trabalhar nesse local. Então, o que eu solicitaria até ao senhor presidente, que colocasse até, que nós estamos com um projeto de resolução já, senhor presidente, o 003 de 2014, que se colocasse hoje até na ordem do dia para votação, para que a gente crie essa comissão de inquérito especial para apurar essas possíveis irregularidades. Eu não digo já possíveis, eu digo irregularidades que existem e já estão comprovadas através do inquérito civil, através do Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente? Por favor, eu só ia pedir para os vereadores tentarem ser o mais... Estamos sendo, senhor presidente. Devido à gravidade dos assuntos, eu vou repetir. Isso daqui... Acho que 95% deles nós já falamos aqui nessa casa. Porém, repito, isso daqui é uma denúncia. Nós, vereadores, não é favor, nós somos pagos para ser fiscal do povo. Nós recebemos um salário todo mês para ser fiscal do dinheiro público. Tudo isso que o vereador Toninho falou está corretíssimo. Aí tá. Por qual motivo, isso o senhor prefeito vai ter que nos responder e nos convencer, por qual o motivo que ele não abriu, que ele não investigou o que aconteceu na administração anterior? Por qual motivo ele não intentou no Ministério Público com uma ação civil pública? Porque o município pode sim receber esse valor de volta. Por qual o motivo o senhor prefeito não fez isso? Todas as denúncias são graves, mas essa daqui realmente eu não consigo entender. Por que ele não perde nada? Ele tem, nós sabemos de boca que ele tem um parecer pronto. É isso que ele fala para a gente. Está pronto, eu vou enviar há mais de um ano. Por que ele não enviou até agora? Senhores vereadores, todos os pontos que tem aqui nós temos que investigar. Todos. Porque na sua totalidade ele trata do dinheiro público. Nós estamos correndo atrás de emendas, disso e aquilo, porque falta dinheiro para Eldorado. E daí, numa tacada só,
nos fazem essa denúncia, que são 13 itens. Nada que é novidade para a gente, mas a partir do momento que os senhores, que eu recebi essa carta, e continuarmos inércia, ou seja, não fazermos nada, nós vamos se tornar responsáveis por esses atos se amanhã ou depois for comprovada a sua veracidade. Então, assim, é um requerimento, está assinado por nós 4, o vereador Toninho, Cláudio, Ricardo e eu, mas eu tenho certeza que é de total interesse dos outros vereadores também. Só para terminar também, devido à importância, e por a gente estar no final de ano e não vai ter, o recesso nosso vai ser cortado mediante isso, para adiantar os serviços, eu também concordo com o vereador Toninho que a gente já dê entrada no projeto de resolução hoje. Eu só quero tomar a liberdade aqui para ler uma carta que eu recebi, não deu tempo de ser digitada, porque eu recebi agora no final da tarde, que é da nossa vice-prefeita. Eu, Ivanir Beber, vice-prefeita do município, venho por meio desta comunicar que também recebi a carta anônima endereçada do senhor Anjo Gabriel, que foi esse o nome o do remetente que estava na carta. E repudio todos os atos elencados, pois discordo de qualquer tipo de atitude que contrarie a lei ou atinja esse povo que é merecedor de muita atenção. Por isso, manifesto interesse na apuração de todos os fatos aduzidos, bem como exijo atitudes dos fiscais do povo, ou seja, vocês vereadores. Espero que após a apuração dos fatos, esta Casa de Leis tome as providências necessárias, caso comprovadas as denúncias da carta. Ivanir Beber, vice-prefeita. Bom, quero deixar registrado aqui também, eu falo em nome da bancada do PMDB, repudiamos, os três vereadores assinaram, repudiamos todos esses atos e quero deixar a população a par que no dia 6 de novembro, foi dia 6? Dia 6 de novembro, ou seja, antes dessa carta, a executiva do PMDB, bem com alguns filiados, nós tivemos uma reunião e, por unanimidade, todos da executiva, os vereadores presentes e as pessoas que estavam presentes, isso tudo registrado em ata, como manda a lei, todos decidiram, tem a opinião conjunta de que o senhor prefeito seja retirado do nosso partido. Isso foi feita a ata, nós enviamos para a Comissão de Ética do Diretório Nacional, do Diretório Estadual. Então, também quero deixar aqui registrado que o PMDB, antes dessa carta, já repudiava os atos do senhor prefeito. Agora, nós também, para demonstrar isso à população, eu tomei a iniciativa de estar indo atrás dos meus colegas e falando com eles sobre a CPI. Bom, então, demais, eu agradeço a atenção de vocês e eu peço aos senhores que estejam aqui na próxima sessão e, se for marcada alguma sessão extraordinária, venham também. Vocês precisam acompanhar de perto tudo o que acontece aqui. Isso daqui é um descaso com o dinheiro de vocês. Nós estamos fazendo nossa parte, só que a presença de vocês e vocês estarem acompanhando as sessões é muito importante também. Obrigado, senhor presidente.